Pronto, então, 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do nosso Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por tua palavra que acabamos de ler. Nos dá, Senhor Deus, nesse momento, um momento especial de não apenas ouvirmos a tua palavra, mas sermos tocados por ela, sermos movidos a responder diante da tua palavra, da maneira como agrada ao Senhor. Que o Senhor possa nos encorajar, nos exortar, nos transformar, nos capacitar. Que o Senhor possa, de fato, mexer conosco, ó Deus, a fim de que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Faz assim, por meio da tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós temos percebido na história, né, nesse momento que nós estamos vivendo hoje, alguns têm apontado para uma certa crise de identidade. Muito tem sido escrito sobre isso, muitas conferências têm sido realizadas sobre o tema identidade, e parece que realmente se observa essa crise, essa insatisfação. Muitos estão insatisfeitos com quem são, buscando às vezes ser aquilo que os outros querem, ou o tipo de padrão que os outros estabelecem para eles. E assim, eles correm numa busca de serem aceitos, eles correm numa busca de encontrar valor para si mesmos, eles correm numa busca de encontrar propósito, e muitas vezes se encontram frustrados. Alguns não se aceitam como são, e então começam a estar inquietos, insatisfeitos, frustrados, tentando ser outra coisa. Até aqueles hoje, né, que já falam sobre se enxergar no corpo de outro. O fato é que há até mesmo uma fuga da realidade nessa inquietação, nessa busca por identidade. A grande questão é que nós podemos encontrar uma resposta para quem nós somos, para quem nós devemos ser, e se nós buscarmos no lugar correto, no lugar certo. E quem pode dizer quem somos? Quem pode dizer como devemos ser, senão aquele que nos criou? Se nós buscarmos na palavra de Deus, nós encontraremos ali propósito para nós. Nós encontraremos ali aceitação diante daquele que nos criou, valor, porque ele nos criou a sua imagem e semelhança. Encontraremos paz, encontraremos alegria. Nós funcionaremos de maneira adequada, porque descobriremos quem de fato nós somos, quem de fato nós fomos criados para ser. E isso diz respeito à nossa identidade. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre esse assunto, a nossa identidade como cristãos. E em resumo, o que Pedro vai falar para nós sobre essa identidade se encontra no verso 1, quando ele fala que nós somos eleitos, peregrinos de Deus. Mas nós vamos ver isso daí ao longo da mensagem, porque ao olharmos aqui para esse texto, nós vamos perceber pelo menos 5 características da identidade com a qual Deus nos criou e para a qual Ele nos criou. Agora, antes de entrarmos nessas 5 características aqui, deixa eu só observar alguns detalhes aqui logo no início do verso 1, quando ele diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, ele se apresenta aqui numa posição de autoridade. Quando ele se chama, né, de apóstolo de Jesus Cristo, isso fala de uma posição de autoridade. É muito interessante que quando a gente lê as Escrituras, o Novo Testamento, você não vai encontrar ninguém se apresentando como profeta de Jesus Cristo,
como mestre de Jesus Cristo, como pastor de Jesus Cristo, presbítero de Jesus Cristo. Você só vai encontrar alguém se apresentando com essa função, algo de Jesus Cristo, como apóstolo, apóstolo de Jesus Cristo. E qual é a ideia aqui? Quando ele fala como apóstolo de Jesus Cristo, ele não está dando um mero conselho, ele está falando numa posição de autoridade. Alguns se questionam sobre a questão aí de se existem apóstolos hoje em dia, né? Existem muitos movimentos, chamados movimentos apostólicos, igrejas, onde pastores têm se identificado, né, apresentado como apóstolos. Mas aí a gente precisa perguntar quem eram os apóstolos. Quando a gente vai para o Novo Testamento, nós percebemos que os apóstolos, eles eram guardiões especiais da doutrina. Eles estavam ali numa posição especial de guardar, de preservar, de passar adiante o ensino que eles haviam recebido diretamente de Jesus. E grava aí essa expressão, diretamente de Jesus. Por quê? Porque primeiro eles foram treinados diretamente por Jesus. Segundo, eles foram enviados, e é isso que significa a palavra apóstolo, significa alguém enviado. Eles foram enviados diretamente por Jesus. E também eles são testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. O microfone tá bom aí, Matheus? Ou eu uso outro? Tá bom? Porque às vezes eu percebi que ele cortou um pouquinho. Ok, então eles foram enviados, eles foram treinados por Jesus, eles foram testemunhas, eles viram com seus próprios olhos Jesus ressuscitado diante deles. Esses são os apóstolos de Jesus Cristo. E à medida que esses homens, levados por Cristo ali a lançarem os fundamentos, darem início, né, liderarem a igreja no seu início, à medida que eles foram morrendo, nós não vemos no Novo Testamento eles buscando substitutos, outros que fossem colocados como apóstolos nos seus lugares. O que nós vemos é que aqueles que vão sendo colocados no lugar deles são os pastores. Às vezes você vai encontrar a palavra presbítero, a palavra bispo, mas é tudo a mesma coisa. São aqueles que governam a igreja, lideram a igreja, os pastores. Ok? Então, a grande questão é, se nos dias dos apóstolos eles não estavam buscando outros que os substituíssem como novos apóstolos nos seus lugares, mas estavam dando essa função agora de levar adiante a mensagem que eles receberam de Jesus, estava dando isso aos pastores, aos presbíteros, porque hoje nós teríamos pessoas se levantando e se colocando nessa posição de apóstolos. Se alguém se entende como um apóstolo no sentido de que alguém foi enviado pela igreja para plantar outras igrejas, como missionários, por exemplo, não teria nenhum problema. Mas eu tenho dificuldade com aqueles que se entendem como apóstolo num sentido especial, como se eu fosse um novo Pedro, um novo Paulo, um novo João, porque não é isso que a gente encontra no decorrer do Novo Testamento, ok? Dito isso, vamos agora aqui dar uma olhada nas 5 características que Pedro apresenta para nós dessa nossa identidade em Cristo como povo de Deus. Então, primeira coisa, verso 1 ainda, ele diz, ele está escrevendo, Pedro, aos eleitos de Deus, tá? Então, a primeira característica da nossa identidade é que nós somos eleitos. Se nós estamos em Cristo, nós somos eleitos, ok? Na minha versão tem eleitos de Deus, mas literalmente no texto há apenas uma expressão eleitos. Não tem aí esse acréscimozinho de Deus, tem eleitos e depois logo em seguida vem a palavra peregrinos, tá? Vamos falar um pouco mais sobre isso depois. Mas enfim, Pedro já começa com um tema que é um tanto quanto espinhoso, né? Algumas pessoas não gostam muito de tratar sobre o assunto da eleição, tem alguma dificuldade, debates e tudo mais, e ele já começa aqui falando para nós que nós somos eleitos. Os apóstolos, os autores das Escrituras, eles não tinham nenhuma dificuldade em usar essa expressão, eles não gastam nem tempo aqui tentando de definir, explicar esse conceito, porque é um conceito ensinado ao longo de toda a Escritura. A ideia de que o povo de Deus é um povo eleito. Deixa eu trocar aqui de microfone, irmãos.
Então, pronto. Então, a ideia é que Deus, ele escolheu um povo para si, ele escolheu um povo para estar num relacionamento especial com ele, ser o seu povo. A esse povo ele chama de eleitos. Eleitos. A gente leu hoje, né, Efésios capítulo 1, onde diz que nós fomos eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo, desde antes da criação do mundo. É interessante, desde o Antigo Testamento, na verdade todo o Antigo Testamento é basicamente a história de um povo eleito. Deus disse lá em Amós, capítulo 3, verso 2, né, quem tem lido aí o livro de Amós, esses dias nós estamos lendo esse livro na igreja, ele diz, somente a vocês eu conheci, ou eu escolhi, dentre todas as nações da terra. Então, literalmente a palavra lá é conhecer, mas a pergunta é, será que Deus não conhecia, se a gente está pensando aqui em meramente um sentido intelectual, Deus não conhecia as outras nações que ele mesmo criou? Por isso que na maioria das traduções, a ideia de conhecer não faz sentido. Por isso elas são traduzidas como somente vocês eu escolhi. Porque a ideia de conhecer nas Escrituras não tem a ver, literalmente, com o mero conhecimento intelectual. Tem a ver de conhecer no sentido de conhecer por experiência. Tem a ver com o sentido de relacionamento. A ideia lá é que Deus está dizendo para Israel, somente com vocês eu quis entrar num relacionamento especial dentre todas as nações da terra. Somente vocês. Eu escolhi entrar nesse relacionamento com vocês. Romanos capítulo 9, ele vai falar, e ele já entra até mais especificamente na questão individual, ele diz, eu amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Ele fala ali que não é por obras, não é pelo esforço humano, não é por mérito humano, é para que a sua graça, a sua escolha prevalecesse. Então Deus, alguns perguntam, pode simplesmente escolher alguém para entrar num relacionamento com Ele? Alguns pensam, bom, se Deus escolhe, deve ter alguma razão para Deus escolher alguém. E muitos propõem que a razão se encontra no homem. Deus escolhe porque Ele vê algo no homem que o leva a escolher aquele homem. Essa é a ideia que alguns apresentam. Então, alguns, olhando para esse texto, inclusive, vão enfatizar muito o verso 2, quando ele vai falar o seguinte, olha aí, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, o Pai, tá? Primeiro, alguém tem uma versão onde no verso 2 não aparece a palavra escolhidos, tem só assim, de acordo com a presciência de Deus, de acordo com o pré-conhecimento de Deus? Ou todos aí tem, na sua versão diz, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus? Alguém com a versão que não aparece a palavra escolhidos? Eleitos, escolhidos, ok. Mas por que eu estou perguntando? Porque literalmente, no texto grego, essa palavra eleitos, ela não aparece aqui no verso 2, ela aparece só no verso 1, tá? É porque o texto grego ele vem dizendo assim, ó, aos eleitos peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, aí, de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Literalmente é assim. E aí alguns entendem, peraí, o que é de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai? Os tradutores geralmente entendem a eleição, por isso eles repetem a palavra eleitos aqui, para não ficar muito distante, tá? Mas aqui, outros têm proposto uma outra ideia, de que não é só a eleição, mas tudo que foi dito antes. Eles são eleitos, peregrinos, dispersos, e tudo isso está de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Eu vou já explicar um pouquinho sobre isso aqui para vocês. Então, alguns vão focar no verso 2, eles vão dizer o quê? Tá vendo? O que é esse pré-conhecimento de Deus, ou a presciência de Deus? A ideia é que Deus ele olha para o futuro e ele conhece todas as coisas, ele sabe tudo o que vai acontecer no futuro. Então ele olha para o futuro e ele observa quem, por exemplo, vai crer nele. Ou quem, por exemplo, vai fazer boas obras. E ele então escolhe as pessoas de acordo com essa visão que ele tem do futuro. Ele olha e diz, aquele ali eu estou vendo que creu em mim, então esse aqui eu vou escolher. Aquele ali eu estava quase crendo, não creio, mas não vou escolher mais. Né? Então a ideia mais ou menos essa, de Deus prevendo. Qual é o problema? Em lugar algum das Escrituras, nós vemos Deus prevendo
algo que o ser humano faz e com base nisso tomando uma decisão de escolher. Na verdade, o próprio conceito de escolher não faz sentido, não é? Porque Deus não está escolhendo, ele está só vendo quem está escolhendo ele. Então não são eleitos. Deus é que foi eleito por aquelas pessoas. Então, qual é a ideia aqui? Quando a Bíblia ela usa essa expressão pré-conhecimento ou pré-ciência, ela sempre fala de Deus pré-conhecendo pessoas e não atitudes das pessoas, e não algo que elas fizeram, não algo, a fé delas, as boas obras delas, mas sim Deus pré-conhecendo pessoas. Então, o que isso quer dizer para nós? Quando a ideia de pré-conhecimento aparece nas Escrituras, não é algo que Deus prevê, uma condição. Eu estou vendo que algumas pessoas vão preencher esse pré-requisito, essa pré-condição. E aqueles que preencherem, então eu escolho. Mas é Deus, na verdade, conhecendo pessoas e então levando essas pessoas a fazerem aquilo que Ele quer que elas façam. Se há uma razão, essa razão parece não estar, uma razão para a escolha de Deus, essa razão parece não estar nas pessoas, mas no próprio Deus. Não parece estar no que Deus vê naquelas pessoas, mas em algo dentro do próprio Deus. Por quê? Porque o que Deus vê acerca dos homens? A Bíblia vai falar muita coisa. Romanos 3, por exemplo, Deus vê que não há justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há quem entenda, todos pecaram, a uma se fizeram inúteis. Então, se Deus for olhar para isso daí, para tentar escolher alguém, não vai escolher ninguém. Gênesis, capítulo 6, verso 5, viu Deus que todo o desejo do ser humano era tão somente para o mal, continuamente para o mal. Como é que Deus escolheria alguém? O que ele veria em alguém para tomar essa decisão? Deuteronômio, capítulo 7, versos de 7 a 8, vai dizer, Deus falando assim, olha, sabe por que eu escolhi vocês? Não era porque vocês eram os maiores, não é porque vocês eram melhores do que as outras nações, não. Vocês eram os menores. Em outras palavras, não tinha nada de extraordinário em vocês para que eu os escolhesse. Mas é porque eu amei. Eu amei Jacó, amei Abraão, amei Isaac. Eu fiz promessas a eles, eu escolhi vocês. Romanos 9, quando fala de eu amei Jacó, aborreci Esaú, ele vai dizer, eles não tinham, os gêmeos não tinham feito ainda nem o bem, nem o mal, para que o propósito fosse realmente a escolha de Deus. Não dependesse de quem quer ou de quem corre. Porque alguém se esforçou, porque alguém... Então, Deus não olha e vê, esse é mais especial do que aquele. Esse daqui, esse daí, ó, fiquei feliz com ele. Porque ele foi mais inteligente do que o outro, ele creu, o outro não. Ele foi mais espiritual do que o outro, ele esteve sensível à operação do Espírito, o outro não. Não é algo no homem, mas é algo no próprio Deus. A ideia da palavra presciência, prognóstico lá no grego, lembra que eu falei para vocês que conhecimento, né, essa palavra gnosco é conhecimento, tem a ver, nas escrituras, nos termos bíblicos, não com algo meramente intelectual, com absorção de informação, mas tem a ver com conhecimento por experiência, relacionamento. Por exemplo, e Adão conheceu a sua esposa e ela gerou filhos e filhas. E Adão não conhecia a Eva não antes? Quando Deus a criou ali, ele mesmo olhou e disse, né, essa sim é carne da minha carne. Então, conhecimento não é que Adão naquele momento passou a ter a informação da existência de Eva. Ali a ideia de que ele entrou no relacionamento conjugal, íntimo com Eva, e por isso ela engravidou e gerou filhos. Da mesma forma, no Novo Testamento vai dizer, e José não conheceu Maria até que Jesus nascesse. Então qual é a ideia ali? É que José, que já tinha conversado com ela, pensado inclusive em se separar dela ali, né, em terminar o noivado com ela, então ele não tinha conhecimento de quem ela era, não é nesse sentido. Ele não tinha entrado no relacionamento conjugal com ela, intimidade do casal, até que Jesus nascesse. Depois que Jesus nasceu, a Bíblia diz que eles tiveram outros filhos e filhas.
Então, a ideia aqui de conhecimento tem a ver com um plano de Deus. Esse pré-conhecimento é o plano pré-determinado por Deus de fazer todas as coisas para a sua própria glória. E dentro desse plano está incluído aqui essa escolha de Deus, essa eleição de Deus, de um povo para entrar nesse relacionamento pessoal com Ele. Como eu disse, não era algo que Deus viu de bom no ser humano e que o motivou a escolher aqueles seres humanos. Mas era um propósito que Deus estabeleceu de escolher um povo e de conduzir esse povo a fazer algo bom. É por isso que, lembrando de Efésios, capítulo 1, verso 4, quando diz lá que Deus nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo e em amor nos predestinou para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante da sua presença. Ou seja, Deus não olhou para o futuro e viu, aquele é santo, aquele é repreensível, por isso eu o escolherei. Pelo contrário, Deus escolheu quem não era santo, quem não era irrepreensível, e disse, eu escolhi para que você se torne isso, se torne santo, se torne irrepreensível diante da minha presença. Seja adotado como meu filho. É assim que o texto continua. É muito interessante que a gente pode continuar questionando, ok, mas por que Deus escolheu? Por que Ele escolheu alguém? Na verdade, a gente tem que estabelecer que ninguém merecia ser escolhido. Se o retrato que a Bíblia pinta a nosso respeito é de que nós éramos pecadores, não havia justo, nenhum sequer, todos pecaram, todos carentes da glória de Deus, então Deus não nos devia nada, senão a sua justiça, a justa retribuição, o pleno pagamento pelos nossos pecados. A sua ira deveria ser derramada sobre nós. Mas por que Deus escolheu? Por que Deus não condenou a todos? Por que Deus escolheu? Se a gente continuasse lendo Efésios capítulo 1, nós veríamos pelo menos 3 vezes, se não me engano, verso 6, verso 9, verso 11, ele dizendo que Deus fez isso de acordo com o bom propósito da sua vontade. Ele não nos dá uma resposta muito clara. Ele só nos diz que a sua escolha foi baseada em algo nele mesmo. O bom propósito da sua vontade. Ele tinha um plano bom. E ele escolheu um povo para si, de acordo com o bom propósito da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Uma vez perguntaram para Agostinho, por que você acha que Deus escolheu você? E ele disse, talvez não houvesse ninguém pior para ele escolher. Ele me escolheu para mostrar o tamanho da sua graça. Como a sua misericórdia é grande. Como o seu amor é infinito. A escolha de Deus, ela é incondicional. Deus não colocou nenhuma condição. Eu vou escolher se você cumprir essas condições. Por quê? Porque se fosse assim, ninguém seria escolhido. Todos nós quebraríamos as condições, violaríamos as condições estabelecidas por Deus. Então, incondicionalmente, Ele decidiu amar. Ele decidiu entrar no relacionamento de amor. E aqui nós entramos em algo que é inexplicável para nós. Um amor inexplicável, incapaz de ser expresso. Um amor que se manifesta a mim apesar de mim e não por causa de mim. Eu já expliquei isso em alguns outros momentos aqui na igreja. A gente ama por causa de algo que nós encontramos no outro. Nós olhamos e dizemos, eu te amo. Por quê? Como é que é uma declaração de amor? Um jovem aí que está apaixonado. Ele diz o quê? Eu te amo porque você me faz tão feliz, né? Eu te amo porque você é tão lindo, tão linda. Eu te amo porque os teus olhos, os teus cabelos, né? Eu te amo por causa de algo. Você me faz tão feliz por causa daquilo que eu vejo em você.
Mas a declaração de amor de Deus para nós é diferente. Em toda a Escritura, quando Deus vai falar do seu amor ao seu povo, Ele diz: eu te amei. Você se afastou de mim. Você fez o que não me agrada. Você correu para longe de mim. Você tem me traído com outros deuses, buscado vez após vez. Mas eu ainda assim te amei. O amor de Deus, ele é apesar de nós, apesar do que nós fizemos, apesar de quem você é, eu te amei. E porque eu te amei, eu te trouxe para mim, eu te escolhi, eu te aproximei. Eu até brinco às vezes dizendo, né, que se Deus fosse cantar uma música para nós, falando do seu amor, Ele diria: você não vale nada, mas eu gosto de você. Né? Essa seria a sua declaração de amor. Isso é inexplicável, por quê? Porque Deus viu tudo em mim. Deus viu o que eu escondo dos outros, Ele viu. Deus viu tudo. Ele foi no mais profundo do meu ser e Ele viu. Ele conhece os meus pensamentos, Ele conhece as minhas intenções, Ele conhece o meu coração, os meus desejos. Deus viu tudo. Aquilo que os outros não veem, Deus viu. E ainda assim, sabendo quem eu sou, ainda assim vendo quem eu sou por dentro, Ele decidiu me amar. Ele decidiu me escolher para Ele. Amor inexplicável. E se Deus amou assim a mim, Ele pode amar qualquer outra pessoa. Porque não é por mérito pessoal. Não existem causas perdidas para Deus. Ele olhou e me amou, pecador. Ele pode amar qualquer pecador. Ele pode escolher qualquer pecador. Qualquer um pode ser objeto do seu amor. É muito interessante que eu comecei lendo aqui, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Sabe o que a gente esquece? Que o Pedro, apóstolo, falando com autoridade aqui, é o Pedro traidor. É o Pedro fraco, que diante de uma jovem, o Pedro que tinha dito: eu vou até a morte contigo, Senhor, e diante de uma jovem disse: eu não conheço. Eu não conheço. É o Pedro que estava chorando, depois em arrependimento e amargura de alma, porque negou o seu Senhor. E isso nunca pegou Jesus de surpresa, nunca. Porque Jesus chegou para ele e disse: Pedro, tu me amas, eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas, eu te amo. Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes. E depois de dizer: Pedro, quando tu te levantares, apacenta os teus irmãos. Depois de ouvir: eu jamais, Senhor. Jesus disse: eu sei, Pedro. Antes que o galo cante, Pedro, eu sei, tu me negarás hoje. Eu te conheço. Não é porque você é um super-herói, não é porque você é um super-crente, não é pelo tamanho da tua fé, não é pelas tuas grandes qualidades, é por causa de mim, porque eu te amei. Eu orei por ti, Satanás quis te peneirar, mas eu intercedi por ti. É porque eu seguro a tua mão, Pedro. Eu vou fazer de você um instrumento, Pedro. Não é você, sou eu. E essa é a nossa história. A história de cada um de nós. Quem nós éramos. Onde nós estávamos. Deus olhou. Deus um dia olhou para mim. Deus, quando Pedro se encontra de novo com Cristo, ele diz: Senhor, afasta de mim os olhos, porque eu sou pecador. Essa é a verdade sobre nós. Mas o Senhor não afastou de nós os olhos. Ele olhou para mim um dia e Ele viu tudo. Ele viu um jovem tolo, num lugar esquecido, sem nada especial, com um coração que desejava aquilo que não agradava a Deus. E Ele disse: eu te amo. E porque eu te amo, eu te trarei para mim. E eu farei de você um instrumento. Ele olhou para Paulo, perseguindo a sua igreja.
ele disse para Ananias: esse é um instrumento escolhido por mim, separado por mim, para fazer a minha vontade. É ele, não sou eu. O segredo está nele, não em mim, em algo que ele viu em mim, mas na misericórdia, na bondade, na graça dele. Ele escolhe os que não são absolutamente nada. E ele os chama de filhos. E é aqui que entra a segunda característica da nossa identidade. Em Cristo, nós somos eleitos, nós somos filhos. O verso 2 diz que é segundo a presciência de Deus, o Pai. Pai. Esse era o plano desde o início. Seu plano, sua presciência aqui, era escolher um povo para si, a fim de que ele fosse pai desse povo. Entrasse nesse relacionamento como pai, não apenas como Senhor, sim, ele é Senhor, mas como pai, como pai. E hoje se comemora o Dia dos Pais. E eu sei que alguns não têm mais seu pai, sei que alguns tiveram uma ótima experiência com o pai. Eu sei também que alguns não tiveram uma boa experiência, tiveram uma péssima experiência com seus pais humanos. Mas a grande questão é que todos nós, como pais, somos de alguma forma insuficientes. Todos nós somos de alguma forma os melhores dentre nós. Somos de alguma forma insuficientes. Porque nós estamos aqui com um único propósito: mostrar aquele que é suficiente. Ser uma seta apontando para Ele. E então nós podemos olhar para Ele e saber o que é. Quando nós olhamos para nós como pais, para os nossos pais, enxergamos as suas deficiências, nós percebemos, não deveria ser assim. Porque nós temos um conceito perfeito do que deveria ser um pai. E esse conceito, ele só é completo. Ele só se encaixa perfeitamente naquele que nos criou e nos escolheu para sermos os seus filhos e ele ser o nosso pai. Então não importa se você teve uma boa ou uma ruim experiência com o pai, você hoje tem um pai. Um pai que te ama, um pai que pode ser o modelo que você precisa. Uma vez a gente estava num evento lá em Aquiraz e o pastor Rômulo falou: olha, eu não tive um pai. Meu pai não estava presente comigo. Mas eu tenho a palavra de Deus. E eu encontrei aqui o que é um pai. Eu descobri aqui como é um pai, quem é o meu pai que me ama e que supre todas as minhas necessidades, todas as minhas carências, todo o modelo que eu preciso. Eu encontro no meu pai. Ele ama, ele cuida, ele sabe o que precisamos e ele disciplina, exatamente porque ele ama. O pai que ama, o autor de Hebreus vai dizer, ele disciplina os seus filhos, ele corrige. Porque nenhum pai vai ver o seu filho caminhando na direção do abismo. Nenhum pai que ama de verdade vai deixar ele continuar correndo para lá. Ele vai fazer o que for necessário. Você não é refém das suas experiências. Você tem um pai perfeito. E você pode se agarrar a esse pai e descansar nele. Ele nos amou e nos escolheu para sermos os seus filhos. Somos filhos amados. E o filho não tem nada que ele faça para ser mais filho. Ele já é filho. Ele simplesmente é filho. Quando Deus nos escolheu para sermos seus filhos, nós simplesmente somos seus filhos. Ele nos ama e continua amando. Agora, quando a gente fala sobre o assunto da eleição, algumas pessoas podem perguntar o seguinte: como é que eu sei se eu sou um eleito? Como é que eu sei se realmente fui escolhido por Deus ou não? E aqui no verso 2, nós temos a terceira característica da nossa identidade. Ele diz:
escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito. Literalmente é, na santificação do Espírito. Se você fosse traduzir literalmente o texto lá, é isso. Na santificação do Espírito. E essa ideia dessa conjunção, na, em, a ideia é de que você, aqueles que foram escolhidos, eles foram escolhidos para serem colocados dentro dessa esfera de atuação santificadora do Espírito de Deus. Algumas pessoas distorcem a doutrina da eleição e dizem assim, bom, se eu sou eleito, se eu fui escolhido, eu posso viver então de qualquer jeito. Já sou escolhido mesmo. Só que o que o texto está dizendo para nós é que aqueles que foram escolhidos foram colocados agora na esfera de atuação santificadora do Espírito. Em outras palavras, aqueles que foram escolhidos em algum momento, eles percebem uma operação transformadora neles, os levando a amar a Cristo, se entregando ao Pai, de uma forma que eles nunca tinham feito antes. E desejando agora viver uma nova vida. A nova vida que foi comprada, conquistada para nós. Uma vida de santificação. A terceira característica aqui da nossa identidade em Cristo é que nós somos santos. Fomos escolhidos para isso. Nós já vimos lá em Efésios. Eleitos, predestinados para serem santos, irrepreensíveis. Então se eu digo, eu sou um eleito, mas eu vivo como um ímpio, eu não tenho prazer nas coisas de Deus, pelo contrário, eu vivo como um rebelde, com a minha vida, eu estou dizendo que eu não sou eleito coisa nenhuma. Eu estou contradizendo o que a minha boca fala. Porque os eleitos de Deus foram eleitos para serem santos, santos. E que resposta é que nós podemos dar a Deus diante dessa obra? A sua escolha soberana, nos escolhendo para sermos os seus filhos, enviando o seu Espírito com poder para nos visitar, abrir os nossos olhos, mudar o nosso coração e nos chamar a entrar nessa nova vida que Ele tem para nós. Qual a resposta? Lembra? Verso 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Verso 2, segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência. Aqui tem para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Literalmente é para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Qual a resposta que a gente pode dar? Se eu sou eleito, fui eleito para a obediência. E obediência aqui, alguns comentaristas bíblicos, eles têm discutido sobre a questão se fala da nossa vida de obediência pós-conversão, ou se fala daquela obediência inicial à mensagem do Evangelho. Ou seja, um resumo, que a palavra obediência estaria sendo utilizado como um resumo para falar da conversão. Eu entendo que essa segunda opção é a melhor aqui, tá? Ele está falando do início da nossa caminhada de fé. A mensagem do Evangelho diz, arrependam-se e creiam no Senhor. O que os eleitos do Senhor fazem? Eles obedecem essa mensagem. Eles obedecem esse chamado. Eles se arrependem. E eles creem por causa da obra santificadora do Espírito na vida deles. Então essa é a ideia aqui. Arrependimento é um voltar-se do pecado. Fé é voltar-se para Deus. Se agarrar, depender dEle, confiar completamente nas suas promessas, viver e morrer por elas. Então aqui a ideia é, a resposta que nós damos a essa obra graciosa do Senhor, a esse chamado do Senhor, como eleitos dEle, é que eu dou agora as costas para a minha vida de pecado. Eu não quero mais viver aquela vida. E eu coloco a minha vida completamente nas mãos do Senhor. A minha vida é tua, Senhor. Não me pertence. É tua. Até porque
Olha o outro objetivo, foi para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Aqui fala da redenção de Jesus. Essa palavra redenção tem a ver com a atitude de comprar alguém. Era uma palavra utilizada, por exemplo, nos mercados de escravos. Então, o escravo, ele poderia ser comprado para ser colocado em liberdade de novo. E a expressão usada para isso é redenção. Redimido. Você foi comprado da escravidão para viver agora em liberdade. O sangue de Jesus, aqui aspergido, faz uma referência direta às aspersões de sangue que aconteciam lá no Antigo Testamento. Havia algumas ocasiões em que o sangue, por exemplo, do cordeiro sacrificado, ele era aspergido sobre pessoas. E dentro aqui do contexto, a ideia principal é a ideia de purificação, de limpeza. O inocente, o cordeiro sacrificado, morreu no lugar do culpado, a fim de que o culpado, agora pelo sangue derramado do cordeiro, pudesse ser limpo, pudesse ter o perdão dos pecados. Ele não deve mais nada, porque o preço já foi pago, outro morreu no seu lugar. Isso fala o quê? Da obra de Cristo Jesus. Naquela cruz, nós deveríamos estar ali. Ele tomou o nosso lugar. O seu sangue foi derramado. Sangue derramado, a figura de uma morte violenta. Eu deveria ter morrido ali. Ele morreu no meu lugar. A dívida era minha. Ele tomou sobre si. Ele pagou completamente a minha dívida. Ele me limpou. Ele me purificou. Ele tirou a condenação, a culpa dos meus pecados de sobre mim. Ele levou sobre si. Isso que ele fez por mim. Esse amor que ele demonstrou por mim. Que amor é esse? O Deus eterno, sendo igual a Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, não considerou algo a que ele deveria se agarrar antes. Deixou a sua glória, ele se fez homem para subir numa cruz e sangrar até a morte por causa dos meus pecados e receber a ira de Deus sobre ele por causa dos meus pecados. O Deus eterno, morrendo no meu lugar. Que amor é esse? Morrendo por mim, um pecador que não merecia nada. E aqui você percebe também a atuação do Deus triuno na nossa salvação. Eleitos segundo o plano de Deus Pai, a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Pai, Filho, Espírito, o Deus Trino, agindo aqui para a nossa salvação. Então nós vimos que nós fomos eleitos, não apenas eleitos, mas o verso primeiro, volta lá, aos eleitos, aqui na minha versão está, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos. Eu disse para vocês que não tem essa expressãozinha aí de Deus, é uma palavra só. Aos eleitos peregrinos. A ideia aqui é de fato essa. Não apenas somos eleitos, mas aqui a quarta característica da nossa identidade é que nós somos peregrinos. Peregrinos. O que significa? A ideia de que nós, dentro desse plano de Deus, estava não apenas Ele nos escolhendo para sermos dele, mas estava também Ele nos escolhendo para vivermos aqui como peregrinos. O plano incluía isso, sermos esses peregrinos. E o que é o peregrino? Talvez na sua versão esteja exilados, né? A ideia de alguém exilado é a ideia de alguém que foi tirado da sua cidade natal e forçado a viver em outra cidade, em outro lugar, que não é a sua cidade natal. Então aqui, se fosse a expressão fosse utilizada de maneira literal, ele está escrevendo essa carta para um grupo de pessoas que foi expulsa da sua cidade e agora tem que viver em outro lugar. Eu entendo que não é essa a ideia do texto. Ele está usando aqui como uma figura, né? No sentido figurado mesmo. Ele está falando para a gente que sempre morou no mesmo lugar. Morava onde? Ele diz aí, né? No Ponto, na Galácia, cadê aí? Capadócia, Ásia, na Bitínia. Pessoas que sempre moraram ali naquela mesma região.
Só que lá naquela região, mesmo tendo nascido ali, vivendo ali a vida toda, o que Pedro está dizendo é: vocês são peregrinos. Peregrinos? Quem aqui nasceu em Itaitinga? Quem mais? Acho que é pouca gente, tudo é estrangeiro aqui, é. Né? Quem nasceu, viveu a vida toda aqui em Itaitinga, né? Então, se essa é a sua realidade, Pedro está dizendo: você é peregrino. Itaitinga não é a sua residência de verdade. Não é o seu lugar de verdade no mundo. Nós somos peregrinos eleitos de Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Nós somos cidadãos de outro lugar. A nossa verdadeira pátria não é aqui. Em qualquer lugar desse mundo, nós continuamos peregrinos. Continuamos caminhando na direção da nossa verdadeira pátria. Somos estrangeiros. Somos cidadãos de outro lugar. De outro lugar. Outro detalhe importante, ele fala aí Ponto, Galácia, Capadócia, né, termina com Bitínia. E alguns comentaristas acham estranho isso. Por quê? Porque Bitínia e Ponto era uma região, basicamente a mesma coisa ali, né? Uma do lado da outra ali, quase que a mesma região. Então, por que ele separa aqui? Né? Começa falando do Ponto, bota várias outras regiões e termina com Bitínia. Aqui provavelmente era a região por onde a carta ia passar, tá? Lá no capítulo 5 ele fala, por exemplo, de Silvano. Então essa carta ela vai através das mãos de Silvano e ele vai chegar lá no Ponto e ele vai fazer, ele vai dar uma volta assim, ó, circular. Então por isso que ele começa no Ponto, faz o círculo por essas outras regiões e termina na Bitínia. E de lá é o local melhor que ele poderia ter acesso a pegar um navio para ir para uma outra região, talvez para voltar para Roma. Pedro aqui ele está escrevendo de Roma, que ele chama carinhosamente de Babilônia. Né? Nós ainda vamos ver isso à medida da exposição. E onde é que é esses lugares todos aqui? Na atual Turquia, tá? Onde a gente chama de Turquia hoje, basicamente é onde está toda essa região por onde essa carta ela passaria, tá certo? Mas qual é o detalhe importante para nós aqui? É que esses locais, nesse momento, eram os locais onde a perseguição ela estava aumentando cada vez mais. Esse povo aqui, eles não apenas eram eleitos para todas essas bênçãos de Deus, mas eles eram eleitos peregrinos, eles eram eleitos também para serem estrangeiros nesse mundo, peregrinos nesse mundo. E, inclusive, o local onde eles viviam não estava fora do plano de Deus. O sofrimento que aumentava ali não estava fora do plano de Deus. O Pai deles estava no controle, continuava cuidando de tudo ali, mesmo no meio do sofrimento. Então, eleitos peregrinos, perseguidos no caminho rumo à cidade celestial que nos aguarda. Essa era a realidade desses leitores. Essa é a nossa realidade também. E às vezes a gente fica frustrado, chateado, porque o mundo fala coisas a nosso respeito, porque o mundo nos critica, nos persegue, não gosta de nós. Né? Pode olhar, todo filme, geralmente, noticiário, que tem algum crente lá no meio, esse crente vai ser retratado de alguma maneira negativa. Mas a grande pergunta é, você quer ser aplaudido no lugar onde o teu Senhor foi executado, foi morto, sangrou até a morte? Essa foi a realidade para ele. É a realidade para os seus discípulos também. Nós somos eleitos de Deus, peregrinos, em meio ao sofrimento desse mundo, caminhando na direção da nossa verdadeira cidade. Um outro detalhe aqui importante, todas essas expressões que ele falou, eleitos, peregrinos, santos, filhos, aspersão, dispersão, né? Ele fala aqui peregrinos na dispersão, ou na diáspora, tá? Literalmente essa palavra. Todas essas palavras eram palavras usadas para quem? Para Israel. Se você já leu o Antigo Testamento, conhece um pouco da história de Israel, você vai ver que todas essas palavras eram utilizadas para o povo de Israel. Só que o autor aqui, ele não está escrevendo para judeus, ele está escrevendo para gentios. Gente que nunca tinha sido parte do povo de Israel, que morava nessa região lá da Turquia.
E que agora, todas essas verdades eram verdades acerca deles também. Eles eram esse povo eleito, amado. E isso fala a quinta e última característica da nossa identidade, é que nós somos povo de Deus. Nós que não éramos, nós que estávamos longe das promessas, fomos incluídos por causa de Cristo. Nós fomos colocados agora dentro do seu povo. Cristo, o verdadeiro Israel de Deus, nos fez agora também descendentes de Abraão nele, porque estamos unidos com ele. Somos agora o verdadeiro Israel de Deus, o verdadeiro povo de Deus. Ok, então, vimos aqui, somos eleitos. Vimos aqui também que somos filhos de Deus, santos. Vimos também que somos peregrinos e, a última coisa, somos povo de Deus. Essa é a nossa identidade. É isso que nós somos. É isso que a Bíblia diz a nosso respeito. E nós somos o que Deus diz que nós somos. Agora, o que nós aprendemos com tudo isso? Primeiro, por que Pedro começa uma carta já falando de eleição? Assunto difícil, né? Por que ele já começa falando sobre isso? Será que é porque Pedro, ele era assim um acadêmico, alheio à vida da igreja local e queria simplesmente discutir e especular sobre assuntos difíceis? Não. Pedro fala aqui com o coração de um pastor. Ele vai se apresentar lá no capítulo 5 como um pastor. É isso que ele é. Ele abre aqui o seu coração pastoral. Quando os autores nas Escrituras usam a palavra eleição, eles nunca estão usando isso apenas como uma mera matéria de debate. Eles sempre usam isso com o propósito de trazer segurança, edificação, encorajamento para o seu povo. E qual é a ideia aqui? A ideia é que toda essa região, a perseguição estava aumentando. Pedro, em breve, seria morto por causa da perseguição. Ele foi executado. A tradição diz que ele foi inclusive crucificado de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de morrer como seu Salvador morreu. E Pedro está querendo lembrar para esses irmãos aqui que o nosso Pai continua no controle, que nada disso foge ao seu plano eterno. Nós podemos confiar nele. A vida não acaba aqui, a história não acaba aqui. Ele nos escolheu e tudo está acontecendo conforme o seu plano. O destino final é certo do seu povo. E o que há prometido para esse povo é um lugar, a sua cidade eterna, santa, onde não haverá mais morte, nem dor, nem choro, nem sofrimento, nem fome. Nós podemos aguentar firmes esse tempo de provação, esse tempo de sofrimento, porque o amor eterno se apresentou a nós e Ele não nos desamparará. Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Eu, todavia, não me esquecerei de vós, diz o Senhor. Ele nos ama. Ele nos entregou o que de mais precioso e valioso havia. Ele entregou o próprio filho dele. E Paulo vai dizer, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou de nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Tudo aquilo que ele prometeu é nosso. Podemos descansar em qualquer situação, porque o plano vai se cumprir. Ele vai cumprir, ele continua no controle, ele continua lá. E nós podemos descansar. Eu não vou falar muito aqui sobre o assunto do sofrimento, porque nos próximos versos ele vai entrar mais profundamente nesse tema, então vou deixar para o próximo domingo. Mas uma outra coisa que eu quero destacar aqui é que ele diz que nós somos peregrinos. Nós somos estrangeiros nesse mundo. E isso nos ensina algumas coisas. Primeiro, você já viu um gringo, né? Alguém vindo aí de outro país, sei lá, Estados Unidos, Alemanha, Holanda, já teve a ocasião de conversar com algum deles? Já percebeu que eles são meio estranhos? Já percebeu que são meio esquisitos, meio assim, meio estranho, meio desengonçado? Tem um jeito de fazer as coisas diferente. Pois é, para eles, nós somos os estranhos.
Para ele, nós somos os diferentes. Porque nós estamos falando aqui de povos com culturas diferentes, com gostos diferentes, com jeitos de fazer as coisas diferentes. E isso nos ensina o quê? Se nós somos estrangeiros nesse mundo aqui, nós vamos ser diferentes. As pessoas vão olhar para nós e vão nos achar estranhos. Porque elas estão correndo atrás de algumas coisas que nós não valorizamos. Que não são as coisas principais da nossa vida. Que nós podemos abrir mão. Que nós podemos perder. Se você é crente de verdade, as pessoas vão olhar para você e vão te achar estranho. Como assim, cara? Não. Você tem que buscar isso, tem que correr atrás daquilo, você tem que fazer isso. Isso é que é legal. Como assim você não quer? Como assim você não gosta? Como assim você não faz? Todo mundo faz, todo mundo quer. Você vai ser estranho. As pessoas não vão realmente entender. As pessoas vão realmente criticar. Porque você é uma denúncia daquilo que de errado elas querem. Daquilo que de errado elas gostam. A grande questão para nós, o encorajamento é: realmente somos estranhos, realmente somos estrangeiros, realmente a nossa pátria não é aqui. E nós já devemos começar a viver aqui pelas leis da nossa nova pátria, pelas leis do reino de Deus, como cidadãos do reino de Deus. Como é que filho de Deus vive? É assim que eu tenho que viver. O que é que filho de Deus gosta? É assim que eu tenho que viver. É disso que eu tenho que gostar. É ali que tem que estar o meu prazer. O que é que o povo de Deus faz? É isso que eu tenho que fazer. Porque eu sou cidadão dessa nova pátria. Que já começou. Ela já se manifesta em nós. Na igreja. No seu povo. E que nós estamos apenas aguardando a sua consumação plena. E aqui entra na terceira e última coisa que eu queria falar para vocês. Não se esqueça. Essa plenitude é só para o final. Não é agora. Não é agora. O Senhor Jesus ainda não está aqui, ainda não desceu pela segunda vez, como ele disse que faria, ainda não se assentou num trono, ainda não derrubou os reinos desse mundo. Não é aqui e agora. Isso tem que nos ensinar o quê? Como eu falei, muitos estão frustrados. Frustrados porque tem uma expectativa de que o céu seja aqui, agora. Ah, eu não consigo isso, eu não tenho aquilo, eu não consigo realizar. Ok, mas quem disse que você vai conseguir tudo aqui agora? Quem disse que a tua alegria plena, completa, vai ser aqui agora? Quem disse que o choro vai acabar aqui agora? O sofrimento vai acabar aqui agora? As lutas vão acabar aqui agora? Quem prometeu isso para você? A plenitude é no final. A cidade santa que desce do céu é no final. Não é agora. Mas tem gente que só tem plano para cá, para o aqui e para o agora, e vive com medo, morrendo de medo de perder, de frustrar, de não conseguir. Tem gente que não consegue abrir mão de nada agora, e toda a sua expectativa de prazer, de alegria está aqui e agora. Deixa eu te dizer uma coisa, há muitas alegrias para experimentarmos aqui. Mas se você está esperando que a plenitude dela vai ser aqui, você está redondamente enganado. Você ainda não entendeu quem é Jesus e o que Ele nos promete. E o que Ele espera de nós. Você vai viver completamente insatisfeito, porque as suas expectativas estão erradas. Estão colocadas no lugar errado. Sabe? Certa vez um missionário, já contei isso aqui, ele passou a vida inteira trabalhando num lugar difícil, num país estrangeiro, tentando alcançar ali pessoas para Cristo. Um trabalho com poucos resultados, difícil. E o que aconteceu? Um dia, já no final de sua vida, a sua aposentadoria, ele então volta para sua terra natal, para morrer na sua terra natal.
E quando ele chega no aeroporto, tem ali um pequeno grupo esperando por ele. Só que no avião que ele vinha, havia um artista internacional, famoso. Aquele homem, ao desembarcar, tinha uma multidão esperando por aquele homem. Aquele missionário tinha apenas ali alguns velhos irmãos da velha igrejinha, da qual ele era membro naquele país, que ainda se lembravam dele, e os seus familiares. E o seu netinho chegou ali no aeroporto e abraçou o seu avô. E o missionário disse assim: como pode? Eu dediquei a minha vida toda no serviço do Senhor, e eu volto agora para minha terra e não há quase ninguém me esperando em casa. Enquanto que aquele homem tem se dedicado e entregado sua vida ao Deus desse mundo, aos prazeres desse mundo, para proclamar coisas contrárias à vontade de Deus, e tem uma multidão aqui esperando. Eu chego em casa e não há quase ninguém esperando por mim. E o seu netinho olhou para ele e disse assim: mas vovô, o senhor ainda não chegou em casa. Ainda estamos no aeroporto, né? E a verdade, nosso respeito é esse. Nós estamos correndo e querendo para aqui e para agora. Algo que nós só vamos ter quando nós chegarmos em casa. A nossa casa ainda não é aqui. Somos estrangeiros, somos peregrinos. Mas o nosso destino é certo. O nosso Deus reina. O nosso Deus é soberano. Ele nos escolheu. E ninguém vai conseguir nos arrancar das suas mãos. E ninguém vai conseguir frustrar os seus planos.